falamos de instruções de máquina, a gente tem que levar em consideração que uma linguagem de máquina é composta de códigos binários, que vão estar representando as instruções, endereços, dados, e vai estar totalmente vinculado ao conjunto de instruções que vai ser definido numa arquitetura de máquina. Se a gente fosse pensar na funcionalidade disso, as operações de máquina elas podem ser as operações de matemática, operação de movimentação de dados, movimentação da memória para um registrador, operações de entrada e saída e situações de controle. Esse conjunto de instruções de uma máquina, elas podem ser constituídas por diferentes formatos. E essa variedade, essa flexibilidade, ela vai permitir que cada projeto de hardware ele possa escolher o quê? Uma solução mais adequada para cada caso. Um exemplo, a gente pode ter uma quantidade de instruções sendo definida o quê? Como uma quantidade de operandos, que normalmente eles podem ser usados com 1, 2 ou 3 operandos, e os modos de endereçamento. Como exemplo, vamos dar um formato de uma instrução. O formato de uma instrução a gente poderia representar simplificadamente como o código da operação, seguido de quê? A sua sequência de operandos. No caso aqui, com 3 operandos, nós teríamos o código da operação, que ele definiria qual é a operação e como ela vai ser realizada usando cada um desses operandos. Então, partindo do princípio de como a gente poderia representar isso, nós poderíamos definir o quê? Que esse operando ele vai definir o valor binário da localização do dado ou mesmo o próprio conteúdo do dado que vai ser processado por daquela operação. Essa quantidade de operandos, ela vai ser baseada em quê? As instruções de máquinas elas vão ser constituídas por um conjunto e que vai ter um conjunto chamado código de operação, que vai identificar a própria operação. Esse código, ele é decodificado lá na unidade de controle, na fase dessa instrução, e vai gerar os pulsos de controle para acionar cada porta lógica necessária à execução da instrução em si. Alguns bits agregados a esse contexto, que são denominados campos dos operandos, que vai ter a função de identificar e localizar o dado que vai ser processado. As operações fundamentais que a gente realizaria, vamos levar em consideração a operação matemática, aritmética. Nós poderíamos usar o add, que é de adição, addition, né, que é a soma, o sub, que seria a subtração, o MPY, que seria a multiplicação, multiply, né, o divide, né, que é o div, na verdade, que está associado à divisão. Então, como exemplo, se nós usássemos o valor add, usando 3 operandos, A, B e X, como é que ele seria interpretado? Receba o que está atribuído a A, adicione o valor de B e armazene em X. Isso seria representado para cada uma dessas operações. Vamos levar em consideração uma expressão aritmética e tentar compreender como seria realizado essa operação. Vamos atribuir aqui que x, ele vai estar recebendo o quê? O valor de A, que multiplique um valor de B, mais C, que multiplique o valor de D, subtraindo um variável f dividido por uma variável f. Como é que seria resolvido essa expressão aritmética? Se a gente fosse levar os princípios de como a gente poderia decompor essa expressão, a gente levar o quê? Levar em consideração as propriedades, a ordem de precedência, para identificar quais operações têm que ser realizadas que antecederão a realização de outros, para produzir um único resultado. Dessa forma, quando a gente tem a imposição de um parêntese, a gente impõe que a realização internamente desse parênteses seja levada em consideração. Então, nesse momento, nós poderíamos avaliar o quê? A operação de multiplicação, a operação de divisão, as operações de soma e subtração e, por fim, a multiplicação. Então, para decompor isso,
nós poderíamos fazer o valor. Vamos usar a multiplicação de C e D. Vamos multiplicar o valor de C, o valor de D, e vamos armazenar esse valor numa variável T1. A partir daí, vamos fazer a divisão. A divisão de E por F, e vamos armazenar em T2. A partir daí, nós já temos a multiplicação e a divisão internamente ao parênteses. O que a gente vai ter que resolver nesse momento? Uma adição. Então, vamos ter lá, vamos fazer uma operação de adição, que vai ser o quê? O valor de B, somado aqui ao valor de T, que foi acumulado em T1, e vamos armazenar esse resultado em X, ok? O valor de X, ele já incorporou a soma. Nós temos agora que fazer a sua subtração. Então, vamos lá. Vamos ter o valor de X, subtraindo o valor agora de T2 e armazenando em X. Então, já resolvi toda a parte interna do parênteses. O que ficou faltando? A multiplicação com o valor de A. Então, a multiplicação do valor de A por X sendo armazenado em X. Então, com 3 operandos, a gente poderíamos resolver essa operação dessa forma. Quando nós utilizamos 2 operandos, o detalhe passa a ser agora, o primeiro operando ele sempre vai armazenar o resultado dessa operação. Então, como exemplo, add, que é uma operação de soma, de A, vírgula B, ele estaria resolvendo como? Seria equivalente a que A vai ser atribuído o valor de A somado a B. Recebe-se o valor contido em A, incremente com o valor contido em B e armazene isso em A novamente. A partir daí, várias são as operações que vão ser realizadas usando 2 operandos. O move, que é mover um valor de uma variável para outra, a gente poderia estar usando nessa condição. Uma outra situação seria quando se utilizasse um operando. Eu poderia ter lá add, a nossa operação. O acumulador ele vai ser utilizado agora efetivamente para tratar isso. Ele seria equivalente ao ter o valor do meu acumulador, que receberia o quê? O acumulador mais o operando. Quando você utiliza essas operações de execução, 2 operações têm que ser levadas em consideração também. O LDA, que é o load, e o STA, que é o storage. O LDA, ele vai estar carregando o quê? Load. Eu vou carregar o conteúdo que está armazenado na memória principal para que ele seja executada a sua operação. O storage, resolvi uma expressão, agora eu tenho que escrever na memória, eu vou estar armazenando aquela operação para que ela seja monitorada, ou seja, utilizada futuramente. Espero que essa dica aí tenha sido útil para vocês aí.